Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe nesse dia, tudo bem? Estamos de volta, estamos falando sobre a verdadeira vida e a gente já conversou aqui, né, que Jesus ele está dando essa declaração em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. A gente já conversou que é a vida do próprio Deus, como o homem foi criado lá no Gênesis, mas acabou dando ouvidos à mentira, né, da serpente que convenceu o homem de que a ordem que Deus deu para não comer de determinada árvore era uma ordem limitadora, quando na verdade era uma ordem para proteger. A gente já conversou bastante sobre isso. Assiste os outros vídeos que você vai entender. Então, em Gênesis 2:17, é a primeira vez que a palavra morte aparece, que Deus está dizendo, se você comer, você vai morrer. E Adão ele foi lá e comeu, mas ele não morreu assim fisicamente. Mas ele morreu espiritualmente, uma morte espiritual. Foi isso que aconteceu com o homem. Mas ele não deixou de existir. Então é isso que eu estou falando com você. Biblicamente falando, a palavra morte não significa deixar de existir. A palavra morte na Bíblia significa separação. E a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de morte e eu quero conversar com você sobre elas. Morte espiritual, que é essa que nós vamos focar, tá? O que é morte espiritual? Morte espiritual é a separação da vida do espírito do homem e do espírito de Deus, da vida de Deus. O que é morte física? A separação do espírito do homem do seu corpo. E o que é morte eterna? Morte eterna, queridos, é a separação eterna da presença de Deus. Então é sobre isso que a gente está conversando. São esses 3 tipos de morte. Então, não significa assim que eu morri e acabou. Não é bem isso. Morte não é fim, morte é separação. Mas o ser espiritual vivo que eu sou, ele continuará existindo. Então o que aconteceu com Adão foi exatamente isso daqui, ó, morte espiritual, que eu vou te explicar nesse slide aqui. Morte espiritual, queridos, é a perda da vida de Deus. Lembra lá da Zoe? Lembra do Ruá, que o homem foi criado, que Deus soprou? A divina influência. Então, morte espiritual é isso. É a perda da vida de Deus, é a perda da natureza de Deus. Lembra, Zoe, a natureza de Deus, a essência de Deus? Morte espiritual é a perda da influência de Deus, da comunhão, da conexão com Ele. E foi exatamente isso aqui que aconteceu com Adão no momento que ele desobedeceu. Adão, ele perde aquela vida que ele foi criado. Adão, ele rompe a sua comunhão e a sua conexão com Deus. Adão, ele perde a divina influência, a divina natureza. O que é influência? Aquilo que flui dentro. Dentro. Fluência. Aquilo que está fluindo dentro. Isso é a palavra influência. Adão perde a influência de Deus. Adão perde a natureza de Deus. E é isso que acontece. Vira um desastre, porque então agora o homem passa a viver por outra influência. Sabe? Quando o homem perde a influência de Deus, acabou. Então, essa é a morte espiritual e é isso que aconteceu com Adão. Ele perdeu o Zoe, ele perdeu a verdadeira vida. Isso, por mais que ele tenha continuado existindo, e Adão viveu ainda aí 900 e tantos anos, né? Mas ele perdeu a verdadeira vida, que é a vida de Deus nele. E como Adão, ele foi o primeiro homem, né? Ele foi o cabeça de uma raça, todos que foram gerados em Adão são gerados nessa condição de morte espiritual. Eu costumo dar esse exemplo de uma folha de xerox. Se você tem um documento para tirar xerox, se por acaso cai um pouco de café, essa folha fica manchada de café. Se você vai tirar uma xerox dessa folha, todas as xerox vão sair com a mancha de café, porque o original foi manchado. Então foi isso que aconteceu. Adão, ele morreu espiritualmente. Todos que surgiram de Adão e na carne, todos nós somos descendentes de Adão, nasce nessa condição. Eu quero fechar esse vídeo te mostrando exatamente isso aqui em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, é isso aqui. Toda a humanidade se encontrava nesse lugar de separação da vida de Deus que a Bíblia chama de morte.
Essa era a minha condição e a tua condição sem Jesus. Então, resumindo, Deus criou o homem com a sua vida. O homem pecou, entrou à morte e toda a humanidade se colocou nessa condição de morte. E é isso que Jesus está falando, eu vim para trazer de volta a vida. Amém, queridos? Então guarda essa palavra aí no teu coração, deixa teu comentário e teu like. No próximo vídeo a gente vai começar a falar da restauração da humanidade através de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus.